Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Usina Robots. No vídeo de hoje você vai entender em definitivo como funcionam as interrupções nos microcontroladores. Eu percebi na semana passada, com o vídeo que publicamos, que tem muitos assinantes novos no canal que ainda não entendem perfeitamente o conceito de interrupção em processadores ou microcontroladores. Por esse motivo, estou dedicando esta aula exclusiva aqui na série Usina Robots para trazer esse conhecimento, tentar explicar da forma mais simples possível. E de fato, interrupção não é complicado como muitos gostam de fazer parecer ser. Eu vou procurar trazer exemplos bem fáceis de você compreender. Eu peço a paciência dos que já acompanham o canal há mais tempo e já sabem como funciona uma interrupção, mas acho importante para os que estão iniciando, para os que ainda não conhecem, entenderem em definitivo. Afinal, vamos começar a introduzir as interrupções no software do robô S2 e é importante mesmo. Para aqueles que ainda não entendem, eu vou deixar como tarefa as playlists aqui no canto superior direito. Tem os cursos PIC, tem o curso 8051, o curso Assembly para PIC, eu vou deixar linkado e aí eu peço para você que dê uma olhada, para você entender ainda melhor. Aí tem aulas de interrupção que fala mais profundamente sobre este tópico. Então você confira, deixa como exercício. Não precisa assistir as playlists inteiras, mas pesquise as aulas que falam de interrupção para você entender ainda melhor. Mas hoje eu já vou dar um resumão, vai ficar bem bacana e claro para você. Este vídeo é um oferecimento da Usina Info. Acesse usinainfo.com.br, confira todos os produtos. Tem kits de robótica, ferramentas, componentes, kits de desenvolvimento, muitos produtos interessantíssimos. Então faça agora o seu cadastro. Primeiro link aqui da descrição, usinainfo.com.br. Vamos para o vídeo de hoje. Like no vídeo, inscrição no canal e ative esse sininho. Segura aí. Como o próprio nome diz, o conceito de interrupção é interromper alguma atividade. Então eu vou trazer duas analogias simples e aí depois já vamos falar mais focado para microcontroladores, processadores mesmo. Primeiro ponto importante para você, que você precisa colocar na cabeça, é que um núcleo de processamento único jamais vai executar duas tarefas ao mesmo tempo. É sempre lógica sequencial. Então, ele faz a sequência, ele segue a lista de instruções. Esse é o primeiro conceito e isso é fundamental que você compreenda para a programação eficiente de microcontroladores. Eles nunca executarão duas tarefas ao mesmo tempo. Falando a nível de software, atenção para esse ponto, hein? Já vai ficar mais claro para você compreender. Vamos supor então que existe um hospital com um único médico. E esse médico está naquele instante fazendo o curativo em um cara lá que se cortou. Mas nesse meio tempo entra algum ferido a bala. Então, se o hospital tem um único médico, o cara que está ferido a bala corre risco de morrer. Ele precisa interromper a atividade que está fazendo para atender o cara ferido a bala. Deixa o curativo para terminar depois, vai lá, atende o cara que foi ferido a bala. Depois que atendeu, estabilizou, volta e termina o curativo. Então esse é o conceito de interrupção. Você está numa tarefa e existe uma tarefa com prioridade para ser atendida. Então você interrompe a tarefa que está fazendo. O cara com o curativo pode ser o loop infinito do seu código. E aí o cara com ferimento à bala é a interrupção, que tem que ser atendida imediatamente. Depois que tratou a interrupção, ele volta e finaliza aquela tarefa. Mais ou menos assim que funciona nos processadores. Um outro exemplo, uma outra analogia para você. Imagine que você está sentado na sala de sua casa escrevendo um textão ali para o Facebook. Está no meio da escrita do texto. A janela está aberta e começa um temporal. Obviamente você precisa interromper a escrita daquele texto para ir ali fechar a janela, senão vai molhar tudo. Então você interrompe a escrita, fecha a janela, volta e finaliza o seu texto. Então você interrompeu a tarefa que estava sendo executada para dar prioridade àquela tarefa, que era fechar a janela, e voltar e continuar
executando a tarefa principal. Mais uma analogia para você. Ou seja, qual seria o problema de trabalharmos com delays? Voltando ao tópico da aula passada, em um programa com delay você fica preso àquele endereço na memória de programa. No caso do hospital, o médico estaria obrigado a terminar o cara com o curativo. Talvez o cara com ferimento à bala morresse nesse tempo, pois ele não teria feito a interrupção. E no caso de você escrevendo o texto na sua sala, você teria que terminar o texto, não poderia interromper aquela atividade. Nesse caso, o temporal já poderia molhar toda a sua sala. Então, daria problema também. Então, esses conceitos simples, acredito que ficou bem elucidativo para você compreender. Agora vamos focar nos processadores. Tenho aqui essa imagem que é do livro 8051 detalhado do Nicolosi. Recomendo bastante esse livro, não só para quem tem interesse nos microcontroladores 8051, mas em microcontroladores em geral, pois muitos conceitos são aplicáveis aos diversos processadores, AVR, PIC, 8051, ARM, etc. Então, o processo de interrupção está ilustrado aqui. Nós temos o programa principal, e aí vai ocorrendo aquele processamento sequencial, e aí existe um serviço de interrupção a ser atendido. Veja que há uma interrupção no programa principal, o processador trata a interrupção e volta para o programa principal. Há um novo evento de interrupção, ele trata ela, volta para o principal e assim por diante. E ele vai executando as tarefas necessárias. Trazendo mais para o meio físico, ainda no mesmo livro, nós temos aqui um mapa simplificado de memória dos 8051. Nos PICs é um pouco diferente, eu já vou explicar, mas é ainda mais simples do que aqui. Nós temos o vetor de reset, que é no endereço 0hexa, na memória de programa, e normalmente, você que já está acostumado com assembly, nós temos o vetor de reset, org 0hexa, aquela primeira lista que colocamos lá, e logo depois nós temos um desvio incondicional para uma label de início, onde é o programa principal. Por que isso? Para desviarmos dos vetores de interrupção. Veja que o 8051 tem 5 vetores de interrupção, 3hexa, bhexa, 13hexa, 1bhexa e 23hexa, que são as fontes diferentes de interrupção. Nos microcontroladores PIC família 16F, funciona diferente. Eles têm um único vetor de interrupção, que é no 04hexa. E as interrupções são todas atendidas neste vetor, neste endereço da memória de programa. Muito bem, compreendido isso, vamos supor aqui, início. Estamos processando então o programa principal. Ele vai executando as instruções em sequência, até que ocorre uma interrupção. No caso aqui, o autor ilustra um evento externo de interrupção, que é uma borda de subida no pino de interrupção externa, quando o mesmo estiver configurado para isso. E como configuramos isso? Atribuindo os valores corretos aos registradores de configuração. Ocorre o desvio, então aqui é o processamento do programa principal, ele desvia aqui, seguindo esse caminho. Então desviou para o vetor 3hexa para tratar a interrupção externa 0. Nos 8051, como temos uma distância curta entre os vetores de interrupção, é aconselhável você criar uma subrotina e desviar o vetor de interrupção para um endereço do usuário na memória de programa e tratar essa interrupção. Por isso aqui nós temos mais esse desvio. Então ele chegou no vetor de interrupção externa e ele desvia aqui para o endereço hipotético, que é 500hexa. Ele trata toda a interrupção, então aqui está o início da int 0, e quando encontra a instrução ret_i, ele retorna para o programa principal aqui e continua de onde parou até terminar o processamento. Basicamente, no PIC funciona da seguinte forma: ocorre a interrupção, nós desviamos para o vetor, que no caso do PIC 16F é o 4hexa. Aqui no vetor mesmo podemos fazer o processamento, a menos que seja
algo muito extenso, mas normalmente não é. E aí ele encontra a instrução rectify, nos PICs é rectify, e aí ele retorna para o programa principal do ponto em que havia interrompido. Compreendido isso? Então o fluxo é basicamente esse para você compreender. Executa as instruções na sequência, ocorre a chamada de interrupção, ele desvia para o endereço específico para tratar esta interrupção. Quando encontra a instrução de saída da interrupção, ele volta para o endereço em que havíamos estado executando as tarefas principais. Esse endereço é salvo na pilha do processador e nada mais é do que o valor atual do Program Counter, do contador de programa. Pegando aqui um exemplo simples no MPLAB, em Assembly para PIC, não se preocupe com Assembly se você não tem conhecimento na linguagem, preocupe-se apenas em entender o fluxo de processamento. Vamos supor então, deixa eu dar um run aqui, deixa eu visualizar os registradores. Ó. Aqui eu configurei para uma interrupção no timer 0. Então é outra coisa que muita gente ensina de forma errada nos microcontroladores, ou não deixa bem claro, que o timer 0, ou os timers em geral, eles são registradores que são incrementados por hardware. Então, não é que o processador está executando duas tarefas ao mesmo tempo, mas sim temos o hardware trabalhando em sincronia com o clock principal, ou não, você pode configurar para clock externo, mas se é clock interno, ele incrementa com o clock interno, e no momento em que existe o overflow, você tem uma chamada de interrupção. O overflow nada mais é do que o limite da contagem. Como é um timer de 8 bits, ele vai até 255, quando ele faz a transição de 255 para 0, ocorre uma chamada de interrupção. Vamos compilar aqui rapidinho e fazer a execução para você entender bem. Então aqui o início, ó, e eu configuro os registradores, basicamente o timer 0 vai incrementar com o ciclo de máquina do processador e com o prescaler de 1 para 2. Então a cada 2 ciclos de máquina, o timer 0 aqui incrementa em uma unidade. Então aqui eu inicializo o timer 0 com 252 decimal, FC hexa, e aqui eu estou no loop infinito. Então aqui são instruções que não fazem nada. NOP, No Operation. Quando houver o estouro na contagem do timer 0, ou seja, ele atingir o FF, ó, estamos em FE, FF, quando passar de FF para 00 hexa, ele vai desviar para o vetor de interrupção que aqui no código está aqui, ó, org 4 hexa, e aí ele trata a interrupção. Então, mais um passo, veja que ele zerou, voltou aqui para 1, e ele desviou aqui para o endereço 4 hexa, onde estão as instruções de interrupção. Então, com isso, nós podemos ter um evento controlável a partir do estouro do timer. Então, imagine que o programa principal está executando as tarefas, por exemplo, o nosso robô, o S2, está ali medindo distância, a interface HM funcionando, e quando a distância for menor, nós teremos a chamada de tomada de decisão. Quando chamar a tomada de decisão, podemos colocar o timer em teste e controlar esta base de tempo para ele processar os desvios pertinentes. Então, estaremos trabalhando na interrupção para criar as bases de tempo. E se estamos trabalhando com o timer, que é um hardware que é incrementado à parte pelo processador, ao mesmo tempo que eu estou monitorando o tempo em que o robô se movimenta,
eu consigo fazer o controle da IHM, consigo medir a distância, consigo medir os outros sensores. Então, essa é a chave para melhorarmos o software do robô. Tirar aquelas instruções de delay do código. Então aqui ele processa, ele basicamente faz uma inversão no port A, neste exemplo aqui, mas como eu disse, não se preocupem com este código, é só para você entender o fluxo de programa. E aí ele volta por onde ele tinha interrompido aqui, ó. No caso, essa instrução no operation aqui. E aí estamos com FE hexa de novo, quando houver o estouro do timer, ele desvia e trata a interrupção de novo, ó. No caso aqui ele apenas está interrompendo o port, invertendo os bits do port A. Voltou de novo, ele continua o processamento de onde ele parou, até ocorrer a interrupção novamente. Então depois que ele trata a interrupção, ele faz processamento de onde ele havia parado. Galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu acredito que com os exemplos que eu dei no começo da videoaula ficou bem claro como funcionam as interrupções. Semana que vem eu pretendo trazer a solução para aquele exemplo dos LEDs. Aí você vai ver na prática ali em linguagem C mesmo a configuração do timer para garantir que consigamos ler o botão e acionar o LED ao mesmo tempo que controlamos aqueles outros LEDs com uma base de tempo. Espero vocês naquela videoaula. Em caso de dúvidas dessa aqui, deixem comentários aí embaixo. Esse foi mais um vídeo da série Usina Robots. Se gostou, deixe o seu like, é importante clicar em gostei, compartilhe o canal com seus amigos, compartilhe bastante esse canal, peça para a galera se inscrever aqui, pois tem amplo conhecimento, muita coisa de engenharia eletrônica para você, cursos, séries, projetos e tutoriais. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, lembre-se de me seguir no Instagram, no Twitter e nossa fanpage WR Kits no Facebook. Aquele abraço e até a próxima!